Eu posso ler a passagem bíblica primeiro? Claro. Vamos dar o contexto. Que acho que até na sequência, na cronologia. Exatamente, na cronologia, quando Jesus vai pro Getsemane. Uma dúvida que eu tenho que na representação do... Aí já tá mais à noite na janela, mas do Da Vinci tava de dia, né, a Santa Ceia ao fundo. Eu não lembro agora. Eu lembro... Seria mais ou menos que horas a ceia? A ceia, como a ceia era depois do pôr do sol, o pôr do sol daria ele mais ou menos por volta de 6h30 da tarde. Então essa Santa Ceia pode começar lá para 7 horas da noite e a ceia de Páscoa, ela é demorada, 2 horas no mínimo. Então Jesus deve ter terminado a Santa Ceia por volta de 10 horas da noite, alguma coisa assim, em torno de 10 horas da noite. Ele vai para o Getsemane. Já é o Getsemane, onde ele começa a transpirar sangue. Eu vou pegar aqui a passagem. E por que ele vai para lá, especificamente? Essa é uma pergunta interessante. Por que Jesus vai exatamente para o Getsemane? A Bíblia diz, deixa eu só pegar aqui a passagem exata aqui. Aqui ele ora, já estou pegando a parte aqui que ele fala que a tristeza, vou pegar aqui, vou ajudar no Google aqui, vai ficar mais rápido. A ideia é que Jesus ali já estava querendo a ideia ali é que Jesus já estava querendo orar ao Pai para pedir forças para o que estava esperando, para o que estava diante dele. Então eu vou aqui pegar aqui Evangelho. Pensei que estava em João aqui, não está. Deixa ele explicando aí, eu já entro nessa parte aqui. Bom, essa é uma passagem muito conhecida, né? E que até não muito tempo atrás não se reconhecia como talvez uma entidade, uma doença ou um fenômeno que pudesse já ter sido verificado. Lucas, desculpe. Eu posso ler para vocês em casa, claro, gente? Por favor. Que aí vai ficar mais fácil, porque nem todo mundo talvez conheça. A passagem é Lucas, capítulo 22, versículo 41. Diz aqui, ó. Eu vou ler desde o verso 39, que é quando Jesus vai para o Getsemane. Diz assim: E saindo Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Uma das razões pelas quais ele foi para lá, a gente estava... Na hora que eu estava buscando isso aqui, é que ele orava muito no Monte das Oliveiras. Ele gostava de orar ali. Então, por isso que ele foi para lá para orar. E como eu estava falando com vocês um pouco antes, ele estava querendo buscar forças no Pai para enfrentar aquilo que o aguardava. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem comigo para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco de joelhos e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça como a minha vontade, sim como a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então tem um progresso aqui. A cena vai progredindo. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E é interessante que quem escreveu isso, a sua semelhança, também era um médico, né? O Dr. Lucas. O evangelista Lucas, que é o médico. Agora acho que você pode explicar para o pessoal em casa o significado disso. Então, essa possibilidade, né, ela era até objeto de muito debate, mas mais recentemente, aí nos últimos anos, última década, isso foi devidamente documentado. Poucas pessoas, algo bastante raro. Eu, com mais de 25 anos de atuação na área médica, muitas vezes com pacientes em situações de urgência, emergência, eu nunca vi esse fenômeno. E também nunca vi ninguém descrever no nosso meio esse fenômeno. Mas foi descrito. Então, teve até que chamou a atenção uma reportagem, foi em 2017, uma jovem italiana que ela suava sangue. E a partir daí se coletaram dados, tem uma publicação próxima de 30 pacientes, onde esse fenômeno chamado, até anotei aqui, hematidrose ou hematoidrose é descrito. Então, é um suor de sangue. Quais seriam as causas? Não são totalmente elucidadas as causas, as possibilidades.
Mas há registros médicos Há disso. registro médico. Fala-se, por exemplo, numa situação onde possa haver algum distúrbio, alguma doença hematológica, algum distúrbio de coagulação, poderia favorecer. Um aumento importante da pressão arterial, por exemplo. Alguma fragilidade dos capilares, onde ocorrem as trocas, que poderia naquele momento causar. Mas o que chama atenção é que nesses casos relatados existe uma clara associação com situações de elevadíssimo estresse, angústia, preocupação, situação emocional extrema. Isso foi documentado na maior parte dos casos. Inclusive em situações onde o próprio tratamento que foi oferecido era no sentido de controlar um pouco esses gatilhos, ajudar a manter um bom, adequar o controle da pressão, etc. Então, é algo bastante raro, mas sim, documentário talvez possa explicar, realmente nessa narrativa bíblica que reforça tanto a questão da angústia e esse crescendo, essa situação, isso poderia ser explicado por esta situação já reconhecida pela medicina. E eu chamo a atenção mais um ponto, e aqui começa nessa cascata de eventos, nós temos uma situação onde, nesse momento de grande angústia, existe um suor, né? Ou seja, desidratação, está perdendo líquido e está perdendo sangue também, porque é um suor de sangue. E isso a gente vai poder ver nos eventos sequenciais que pode... Isso gerador, assim, suar sangue gerador? Ou... Não tem descrição de dor, não tem descrição de dor associada. Mas é mais realmente um fenômeno de que você tem essa perda de líquido e também de sangue. Será que se digitar, não sei, Lenin, será que se digitar esse termo técnico que ele usou aqui no Google, apareceria hematidrose ou hematoidrose e se aparecer, né? Tanto é a hematidrose. Vamos tentar hematidrose. Tanto essa correlação ela foi detectada que às vezes aparece alguma fisionomia de... que alguns até descrevem como hematidrose psicogênica, ou seja, como origem por questões psicológicas. Nossa, emocionais, angústia, etc. Mas pelo que você falou, então, vem até do couro cabeludo, então. Você falou dos capilares... Não, capilares é onde ocorrem as trocas entre as artérias e as veias. Ah, tá, não tem nada a ver com... os vasos onde eles são mais frágeis. Mas poderia ser... A capilaridade dos vasos. Mas não mostrou o sangue. Parece ter alguma coisa ali, né? Não é isso, não é essa foto. Tem que colocar hematoidrose. Hematoidrose. Se achar aparece, também, né? Porque às vezes aparece algum caso... Muito comum na face... nos casos relatados. E está associado a um elevado estado de estresse. Elevadíssimo. Aparece exatamente as mesmas imagens, iguais a essas, nem troca de imagem. Às vezes tem Acho que tem muito de que não dá pra... Mas eu tenho, se quiser mas eu de repente eu nem sei se a gente pode mostrar também, porque senão o YouTube pode... só se for muito pesada a imagem. Aqui várias imagens aparecem no Google bloqueadas, assim. E aí você tem que entrar pra ver. Pode mostrar. Não, melhor talvez só se for algum em preto e branco, talvez. Se tiver algum em preto e branco. Agora, o que eu acho interessante, porque quem descreveu isso foi um médico, que Lucas era médico. E ele notou isso, eles devem ter falado com ele esse tipo de coisa. Ele percebeu e todos eles, tanto os evangelhos sinóticos como o evangelho de João, eles vão anunciando assim o progresso da angústia de Jesus tempo após tempo. E ele estava ali no jardim do Getsêmani, orando a Deus com o coração assim apertado, aquela angústia, e ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele implorou ao Pai para talvez não morrer. Porque eu acho que a dor não era só a dor física, era a dor da ausência do Pai, da ruptura com o Pai. Ele estava como ser humano sentindo uma angústia pior que você pode imaginar. Toda a nossa angústia somada estava no caso dele. Tem alguns casos, mas eu acho que esse aqui não dá para mostrar. Mas, gente, eu vou dar uma dica para eu já vi a foto aqui, ela é bem forte. É melhor nem mostrar. É melhor nem mostrar. Mas o quadro é forte. Mas assim, vou dar uma dica para você procurar em casa. Você digitou o quê, doutor? Só
Hematidrose. Hematidrose. Digita Pode depois, dar um Google, quem não for sensível, que a foto é sensível. A foto é sensível. Descrevendo assim, tá uma foto do rosto e a mancha de sangue pra cima e pra cima e pra baixo é forte. Eu pensei que era gotas, não. É melhor nem mostrar aqui, senão o canal vai ser censurado. E quando ele tá naquela angústia, ele pede aos discípulos para orarem com ele. E os discípulos estão dormindo. Que é um outro elemento também, que até a princípio a gente até ia ter um psicólogo ou psicóloga conosco, depois acabou não dando, de fuga, né? Não era um sono de cansaço, era um sono de fuga. E ele implora, orem comigo. E a pior coisa que tem, eu imagino, quando você está nessa situação, é quando ela é ainda somada a um contexto de solidão. Solidão, exatamente. Ele sentir que, em última instância, era ele e Deus. Ele e Deus, porque você está angustiado, mas está lá seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos com você te dando força. Sensação de segurança. Agora você está sozinho num lugar que você não conhece ninguém. Então você pede os amigos, venham orar comigo, fique comigo um pouco, e ninguém aparece. E uma coisa interessante do relato, também desses detalhes, não se sabe, são tão poucos relatos, né, que nós temos de forma contemporânea, casos anedóticos nós falamos, não se sabe, por exemplo, a quantidade, podem ser apenas algumas gotas, talvez uma quantidade maior. Tem histórico de pacientes que têm recorrência desse fenômeno, mas aqui ele fala que caiu no chão, né? Então talvez possa ter uma quantidade maior. Isso. Mas aquela foto que nós vimos aqui. Você imagina aquele deve... um volume maior, né? Isso. E com um detalhe também, é porque o judeu. Por quanto tempo, né? Quando ele orava uma oração assim de grande angústia, ele não ajoelhava como nós ajoelhamos. Ele se prostrava. É porque a ideia que a gente tem de prostrar é só ajoelhar e fazer uma oração assim, né? Você fica nessa posição assim, né? Na verdade, ele prostrava, até eu não sei se deu para ver a posição, a gente ajoelha assim, né? O judeu não, o prostrar no chão é totalmente caído com o rosto em terra. Parecido com o que os árabes fazem. Os árabes oram assim, quando tanto padres como freiras vão fazer os votos de celibatário, geralmente diante dos bispos, não sei se vocês já ouviram já, eles deitam no chão com o rosto no chão, então é prostrado com o rosto no chão. Então ele estava realmente numa situação, e ele finalmente é preso, passa a noite toda sendo castigado na casa de Caifás. Nesse momento até acontece uma coisa, ele está ali trocando de um lugar para o outro quando Pedro o nega 3 vezes e o galo canta. Eu até esqueci de te dar no início, Vilela, embora não seja o primeiro programa que eu estou ouvindo, por isso que não é um presente inútil, porque esse aqui é o meu livro, eu nunca dei esse livro para você. Não estamos no final do programa não, viu, gente? Tem muita coisa, mas é porque eu lembrei aqui, esse aqui é um livro que eu escrevi, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, todo ilustrado, e aqui eu conto, tem as ilustrações, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tem ilustrações sobre Jesus, moedas da época, como era, e tem uma parte aqui que eu explico o que provavelmente seria o galo que cantou. Porque uma pergunta que muita gente faz é o seguinte, como é que o galo cantou em Jerusalém? Primeiro que um galo que canta que a cidade toda escuta já é um negócio meio complicado. Então tem uma parte aqui no livro que eu explico que deixa eu ver se eu vou achar aqui, até de repente você pode até partilhar com o pessoal aí, o que foi possivelmente o galo que cantou quando o Pedro negou a Jesus. Eu vou pegar essa parte aqui. Não é um galo literal? Provavelmente não. Ah, é? Aqui, ó. Nessa parte que eu canto, a negação de Pedro, o galo, e nós temos aqui, ó, o galo cantou, eu explico. Eu vou resumir para o pessoal para não ficar muito grande. Havia um tipo de trombeta romana chamada Galitium, que ela parece o som de um galo. Por isso que ela tinha esse nome, Galitium, que lembra Galinácio. Então alguns autores acreditam que quando Jesus falou o seguinte, antes que o galo cante, você me trairá, me negará, corrigindo, não era um galo cantar. Mesmo porque Jerusalém, no lugar onde tinham os sacerdotes, eles não criavam galináceos. Porque a lei judaica falava que embora o galo e a galinha fossem comida kasher,
podiam ser alimentados pelo judeu, eles provocavam muita sujeira Sim. e comiam vermes. Então, ter isso perto de uma casa de sacerdotes que tinham que ter uma purificação tremenda não era de bom tom. Então, a recomendação é que não houvesse galos ali, na casa do sacerdote. E como foi na casa do sacerdote que isso aconteceu, não faz sentido ter um galo ali. Muito menos um galo que cante e toda a cidade escute, inclusive Pedro. Mas os romanos, eles tinham as vigílias da noite, havia 4 vigílias na noite, 4 vigílias, e ao final de cada vigília da noite, a trombeta tocava, como se fosse assim, tá tudo bem. Sabe quando tem esses bairros que faz assim, alguém passando e dá um subir? O guardinha, é a mesma coisa. Então parece que quando Pedro nega a Jesus, a trombeta toca, talvez a última, já mostrando o amanhecer do dia. Onde fala que ele saiu e chorou amargamente. Certo. Jesus é retirado dali da casa do sumo sacerdote e é levado para Pôncio Pilatos, onde eles imploram a Pôncio Pilatos que o condene à cruz. O que Pilatos depois acaba atendendo, quando ele faz Jesus ser crucificado. E aí a parte da crucifixão de Jesus é algo assim também dantesco. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 23, mostra o momento em que Jesus seria crucificado. Verso 26 em diante. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que tinha vindo do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e as colinas caiam sobre nós. Porque se isso é feito a uma madeira verde, o que será feito à madeira seca? E também eram levados outros 2 com ele, malfeitores, que seriam executados com Jesus. Então, Jesus foi sendo levado até o Calvário, e ele estava agora, além de toda essa angústia física, mental, emocional, que o Dr. Ricardo descreveu, agora começou também a parte assim da pancada. Passou a noite toda em claro, apanhando, perda de sono. Teve um momento em que Pilatos manda que os soldados ali torturem Jesus, e entre as coisas que eles torturavam Jesus, eu vou mostrar algo aqui, Vilela, que veio do Oriente Médio, e nós temos lá no museu uma planta dessa. Olha isso aqui. O que é isso daqui? Eu vou... uma coisa aqui. Ó, corta pra cá, acho que dá pra... Ai, cara! Mano! Pegou? Pegou legal aqui. Mano, ó. Essa plantinha é chamada de Spina Christi. O nome já diz tudo. Spina Christi, espinho de Jesus. Vocês estão vendo que os espinhos são grandes? Eu não sei como é que consegue ser o zoom da câmera aí, mas ele tem um espinho e em cada espinho ele tem mais 2 outros espinhos aqui, olha. Ele até parece uma cruz. Tá vendo? Ele tem um espinho e outros 2 espinhos aqui. Em Jerusalém há uns 3 ou 4 tipos diferentes de espinheiros. E esse é o único espinheiro de Jerusalém que é maleável para produzir uma coroa de espinho, para tecer uma coroa de espinhos. Que os outros não os outros quebram. Os outros quebram, não dá pra fazer. Se você pode até fazer. Pode? Pode. Se você... Ô, Lene, vem aqui. Presta a cabeça um pouquinho. Olha lá. Vai roscar no meu cabelo aí. Dá pra fazer. Agora imagina isso sendo colocado com força. Nossa. Tipo um capacete. E não foi talvez só assim. Eles podem ter feito... Mais de uma volta, talvez? Mais de uma volta e aqui por cima também. Tipo um capacete mesmo. Sei. Então, quando você coloca isso na cabeça de alguém, deve ser uma coisa... assim... terrível. Terrível, sabe? E ele tendo aquela coroa de espinhos na cabeça dele, sofrendo tremendamente com tudo aquilo. Eu vou pegar até essa parte aqui do Evangelho que mostra o momento em que Jesus foi torturado pelos... Sim, mas então ficou claro para você que está em casa, esse aqui é uma árvore de Jerusalém, é um galho que a gente trouxe, porque lá no museu do MAB, no final do
do nosso podcast aqui hoje, vou falar sobre o MAB para você. Nós temos uma árvore dessa que a gente trouxe do Oriente Médio, plantou e ela já está grande. Ah, é? Nós plantamos 3. Aí o vento foi e Quando eu derrubou tive lá, uma. tava Tava pequenininha, né? pequenininha. Agora ela tá grande, tá enorme. Só que uma delas caiu com o vento, aí tivemos que replantar de novo. Mas, assim você vê, a coisa fica muito forte. E essa foto, Lene, é do Getsemane hoje, como tá, hoje em dia, né? Do Getsemane, do jardim, né, e da gruta. Ah, sim, tem a foto do... Eu tive lá. O que seria Nós estávamos diferente? juntos lá, inclusive, o que seria né? diferente, Rodrigo, dessa época Olha, para aquela? Estão vendo a árvore que está mais no meio ali, mais grossona? São oliveiras, né? Tá. Alguns dizem que essas oliveiras podem ter 2.000 anos. Mas já vi botânicos dizendo que o máximo que elas teriam seriam 800 anos. Então não são as mesmas. Não são as mesmas da época de Jesus, mas podem ser filhas daquelas que estavam lá na época de Jesus. E foi em algum canto aí, perto dessas oliveiras e perto da prensa da azeitona também, porque é interessante que Getsemane, na verdade, não significa Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras é outra coisa. Getsemane, em hebraico, o azeite é Shemen. Shemen Zait. Shemen Zait, azeite de oliva, em hebraico. Ani Rotse Shemen Zait. Eu quero azeite de oliva. Shemanim é o plural. Gat é prensa. Gat é prensa. Então você fala Gat Shemen, prensa de azeite. Prensa de azeite. Então deveriam ter várias prensas de azeite ali. Tá. Deveria ser uma fábrica de azeite da região. E como eu dei a comparação com a Aparecida do Norte, com os romeiros, como Jerusalém também recebia os peregrinos para a festa religiosa, o dono daquele lugar deixava alguns dormirem ali. Por isso que eu falei que, quando você perguntou, Jesus ficou hospedado dentro da cidade, ele pode ter ficado hospedado aí. Ou ele pode ter ido aí só para orar, como era o costume dele. Deixou os discípulos num canto e as pessoas dormiam relento mesmo, porque era quente, não tinha muito problema e tudo mais. Rodrigo, acho que um aspecto interessante para passar para quem nos acompanha, quando você vai em Israel e você visita exatamente esse sítio, às vezes a impressão é que as distâncias eram grandes. Não, Como que ele foi pequeno, da noite para lá e voltou, e ali você vê que é tudo muito próximo, né? Tudo isso pode ser feito em poucos minutos, Sim. andando, ir para a cidade, voltar, tá ali no local de Getsemane, Monte das Oliveiras. É como se fosse um grande... tudo centralizado ali num grande local fora da cidade. Seria daqui a portaria do condomínio. Sim. Lembrando que tem um motivo também religioso. Para você participar da Páscoa, você tem que estar purificado. Então você não pode andar uma distância muito grande da cidade de Jerusalém para que você não se contamine. Então tinha que ser ali por perto mesmo.